Muito bem, agora nós mudamos de assunto, vamos ter uma entrevista porque o aporte que concede o Green Card para os Estados Unidos passa a ser 50% menor. O Jornal da Manhã, segunda edição, convida Daniel Toledo, advogado e especializado em direito internacional, que inclusive mora nos Estados Unidos, para falar mais a respeito do assunto. Tudo bem, Daniel? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Obrigado pelo convite novamente. Daniel, o que esse barateamento, né, nesse valor vai impactar na emissão dos Green Cards? Vai impactar e está impactando bastante. Anteontem houve uma decisão da Corte Federal da Flórida revogando a lei, ou seja, anulando os efeitos da lei de 2019, que aumentava o valor de 500 mil a cota mínima para 900 mil a cota mínima do investimento por visto EB5, que é um investimento num centro regional já pré-determinado pelo governo, numa TEA, numa target, uma área já direcionada para empregos, né, para desenvolvimento de empregos, falando em português, e que faz com que haja também um desenvolvimento regional. Como não houve cumprimento por parte do Congresso de estipulação de algumas normas, de regras, e não houve também cumprimento da USCIS, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, para a estipulação dessas mesmas regras, a juíza entendeu que a lei ficaria suspensa, seriam anulados os atos e a lei seria suspensa até que houvesse esse cumprimento. Muito bom dia, William Travassos falando. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é pura curiosidade. Com essa redução, aumentou o número de brasileiros querendo o Green Card? Aumentou, com certeza, né? Já vinha aumentando há bastante tempo. Nós percebemos que desde o começo do ano, dada a situação econômica, a instabilidade política que nós temos visto no Brasil, muitos brasileiros têm já procurado sair do país para outros países, principalmente Portugal e Estados Unidos. Na verdade, Estados Unidos em primeiro, Portugal em segundo. Bom, ele vai como empreendedor, certo? Depende do visto. Alguns vistos são, sim, vistos de investidores, outros são de empreendedores e outros são vistos de qualificação profissional. Daniel, exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, porque, assim, na verdade, nós temos aí duas opções, né? Ou os brasileiros, eles vão trabalhar, tem os que não possuem nenhum visto e tem os que possuem um visto aí temporário, como estudante ou a trabalho, só que a gente sabe que o consulado está totalmente fechado para os brasileiros conseguirem aí o novo visto e também sem perspectiva de reabrir, né? Também não, é mais ou menos, porque assim, o consulado está fechado para vistos de turismo, né? Mas para alguns vistos, como o visto de estudante, já estão fazendo inclusive entrevistas, já estão marcando e fazendo entrevistas, e as entrevistas estão sendo marcadas super rápido. 15 dias, 20 dias você consegue fazer uma entrevista dependendo do consulado. Vistos de trabalho depende do tipo de trabalho. Se for um trabalho de interesse nacional ou um trabalho de urgência, eles estão processando, sim, já estavam processando há bastante tempo, inclusive se fosse alguma coisa de interesse nacional ou alguma coisa de suma importância para os Estados Unidos. Mas para todos os demais, infelizmente, ainda continua fechado. Nós temos expectativa de reabertura a partir do dia 4 de julho, progressiva, dependendo do tipo de aplicação de visto. Primeiro, Daniel, os de imigrantes, depois os de não imigrantes. Agora, o empresário que quer investir nos Estados Unidos, olha, quero mudar para os Estados Unidos, quero investir lá, quanto ele precisa desembolsar? Depende do tipo de visto, existem vários, né? Por exemplo, se ele for através de um visto E2, que não cabe para o brasileiro, mas cabe para o brasileiro que tem dupla cidadania, que é para aquele país, para aquele cidadão de país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio. Geralmente, entre 100 e 120 mil dólares é um valor razoável para esse tipo de processo, para esse tipo de investimento. Existem outros que são bem mais altos, como esse do EB5, que hoje é 500 mil dólares, pode chegar até $1 milhão, dependendo do tipo de investimento e do projeto que ele pretende investir. Mesmo eu querendo montar um negócio pequeno, existe essa possibilidade? Olha, eu sou um pequeno empreendedor, quero montar um pequeno negócio nos Estados Unidos. Qual é o mínimo? É esse? Existe. O pequeno empreendedor, ele pode ir através ou do L1, né, que é um visto de um empresário, por exemplo, você precisa ter uma outra empresa no Brasil para abrir uma filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos, ou o visto E2, que foi esse que eu acabei de mencionar. O grande problema é que 100 mil dólares para o americano já é um pequeno investimento, porque nós estamos colocando o valor do investimento mais um valor de capital de giro. Então, realmente, menos do que isso, é muito difícil deles imaginarem. É como se você abrisse algo no Brasil com 100 mil reais. Você pensar em abrir algo com 100 mil reais, montar toda a estrutura, equipamentos e mais um capital de giro, não é tanto dinheiro assim. E para o americano, 100 mil dólares é mais ou menos a mesma coisa.
A gente estava conversando aqui, porque para além de ter esse dinheiro, essas exigências legais, elas levam em consideração a situação fiscal da empresa do brasileiro aqui no Brasil? Depende do visto. O visto E2, por exemplo, não exige que ele tenha uma outra empresa ou uma situação fiscal empresarial importante no Brasil. Ele precisa ter uma situação fiscal demonstrada e redondinha para poder fazer essa aplicação de visto, porque ele vai ter que comprovar a origem dos fundos do investimento. Então, é sempre necessário comprovar a origem do dinheiro que ele está investindo nos Estados Unidos. Esse dinheiro precisa estar declarado, precisa ter impostos pagos e precisa ter uma origem lícita. Bom, qual região do país que nós temos mais procura? O empresário de que região do Brasil procura esse tipo de negócio? A gente consegue dizer, mais São Paulo? A grande maioria dos nossos clientes para vistos E2 são aqueles que estão nos estados onde a colonização de outros países que dão direito ao E2, como principalmente os europeus, estão localizados. Então, a gente vê muito cliente do Sul, né, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos muitos clientes de São Paulo, nós temos muitos clientes do Rio de Janeiro e nós temos muitos clientes de Fortaleza e Manaus. Olha isso. Muito interessante, são curiosidades, né, que a gente Sim. não tem noção. Agora, quando a gente fala em 100 mil dólares, a gente está batendo hoje... Meio milhão. Meio milhão de reais. R$500 mil. E é o início do jogo. Me dá um exemplo de negócio... Para vistos de investimentos. Nós temos vistos que não são vistos de investimentos, são vistos de qualificação profissional, onde a pessoa não precisa investir um único centavo, basta ela ter uma boa qualificação profissional, uma boa história profissional, obviamente com resultados profissionais relevantes, e ela não precisa fazer nenhum tipo de investimento. Ela vem basicamente estruturada no seu próprio currículo, no seu interesse em trabalhar nessa área. Muito bem, muito obrigada. Acabamos de conversar com Daniel Toledo, ele que é advogado especializado em Direito Internacional. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Daniel. Muito obrigado a vocês, um excelente final de semana. Para todos nós.